Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Vamos falar hoje de um fundo de infra, né, da Inter, um fundo que é absolutamente isento para os investidores pessoas físicas, tanto da alienação das cotas com ganho de capital, né, mais conhecido como lucro, como para os rendimentos, tá certo? Então, sobre essa isenção de imposto de renda, né, a gente sabe que as debêntures incentivadas, né, que é a grande maioria dos ativos que o fundo tem, teve um grande incentivo, né, a mais, elas já eram atrativas e ficaram ainda mais, né, devido ali à tributação dos fundos exclusivos, né, boa parte desse recurso provavelmente migrou para esses ativos, então já é a captação líquida positiva nona vez consecutiva, tá certo? Isso provocou ali uma pressão nos spreads de crédito, tá certo? Isso para quem já tinha, né, os ativos já estabelecidos na carteira, provocou um ajuste contábil positivo, que é o que a gente vai ver aqui também, né? Muito dessa migração ali de uma parte desses recursos. Claro que tem a questão também, agora, recentemente, né? Foi apertado ali as regras para emissão de CRAs e CRIs, que também eram isentos, continuam isentos, mas agora deu subiu o nível ali de quais empresas realmente podem se valer desse tipo de instrumento, e também teve umas mudanças aí, né, LCI e LCA, que também corroboram, né, essa migração de recursos para os outros ativos que ainda são isentos, né, que no caso são as debêntures de infraestrutura, os próprios fundos, né, que possuem essas debêntures, eventualmente até o fundo imobiliário também pode ser um dos beneficiados, né? Aqui ele informa uma troca, né, que ele fez aqui. Ele alienou um ativo que ele tinha da PetroRio, tá? Um spread, e comprou uma emissão primária da Planalto Sul, que a gente vai ver ali mais ou menos com um spread similar, tá certo? Então, como eu falei, né, o fundo que ele tem imposto de renda zero para os investidores pessoa física, tanto na alienação das cotas como nos ganhos de capital, tá certo? O fundo já está com 7.408 cotistas, ainda é um dos fundos de menor patrimônio, com apenas 125 milhões em patrimônio, tá? Uma duration elevada de 5,3, como são geralmente os prazos, né, mais longos dos ativos, né, de infraestrutura. A gente vai ver se ele está negociando com desconto ou com ágio sobre a cota patrimonial. Está com carrego de 7,87, né, IPCA mais 7,87. O fundo distribuiu 1,1 por cota, né, R$ 1,10 por cota, que deu um yield mensal ali de 1,17, uma excelente remuneração, tá? Outro aspecto aqui importante que eu preciso frisar é que a taxa de administração dele é uma das mais baixas da indústria, tá? É apenas 0,80 de taxa de administração e não tem taxa de performance, tá? Ele procura ali um retorno-alvo entre 1 a 1,5 a mais do que a NTNB, né, 2030, a gestora é a Inter Asset. Os fundos da Inter, geralmente, eles têm, sim, um custo baixo, né? Em geral é menor mesmo que a média de mercado, mas isso aqui pode fazer diferença no final ali da sua distribuição. Não tem taxa de performance, vários deles também não tem, está mais alinhado aqui com o resto também da indústria, e a taxa de administração realmente é bem mais baixa, tá certo? Então, passando aqui, a gente já chega nos ativos que compõem o fundo, né? Então a gente vê que ele tem um peso grande ali na geração de energia, rodovia também uma presença forte, tá? Um fundo que trabalha com ativos de excelente qualidade de crédito, né? Aqui está o rating de crédito, que é a qualidade dos créditos na carteira, né? Você tem ali triple A's, né? Vários triple A's na carteira aqui, double A's, e aí a perspectiva vai variar, são poucos ativos que não têm rating de crédito, a grande maioria está indexado ao IPCA, tá certo? Apenas dois aqui indexados ao CDI, com um peso pequeno em relação ao patrimônio total, né? 1,12, 0,80 aqui, são ativos que estão atrelados ao CDI, tá? Mas a grande maioria é realmente ao IPCA, vários setores diferentes aqui. A gente vai ter uma visão melhor aqui, né? Mais gráfica. Aqui está o rating de crédito, né? Como eu falei ali, você vê que apenas 5,76% da carteira não possui um rating, o que não significa necessariamente
que são ativos ultra arriscados, apenas que por uma questão de custo, o tamanho da emissão não se justificou, né, pagar uma agência para fazer esse tipo de crédito, né? Mas você vê AAA ali mais de 20% da carteira, Double A também, se a gente considerar todas as perspectivas também, é a maioria, e A com perspectiva positiva, 11,36%, tá certo? Então, 30 ativos aí na carteira, relativa diversificação, você tem as principais, hoje, né, principais setores, rodovias e geração de energia, né? Se juntar esses dois ali dá aproximadamente 61,69%, né, do patrimônio do fundo, e os demais aqui diluídos, né, terminal portuário, telecom, transmissão, saneamento, enfim, são os ativos de infraestrutura, tá? Mas chama atenção aqui a presença maior em rodovia, né, que também, diga-se de passagem, alguns entendem como um pouco mais arriscado, né? Você viu na pandemia, mas também na pandemia foi algo muito específico, né? Foi um evento assim muito raro, muito cisne negro, mas em geral, né, rodovia tem uma oscilação um pouco maior, são ativos realmente um pouquinho mais arriscado quando a gente compara, por exemplo, com o setor de transmissão ou com outros setores de energia, né, um mercado já mais consolidado, tá certo? Então aqui a gente vai chegar no resultado, tá? A letra está um pouco miúda, mas a gente aumenta aqui. Eu queria chamar a atenção para o ganho que ele teve com o spread, né, que a gente viu lá em cima desse fechamento, ó. O tamanho do ganho ali foi bem relevante, tá? Para o mês de janeiro. Ele teve também uma pequena perda contábil ali em relação à oscilação, né, na curva de juros reais. A curva, apesar dos juros ter subido um pouco, né, você teve um fechamento de spread tão grande que mais que compensou esse pequeno ajuste negativo, tá? Em termos de secundário, ele teve um pequeno prejuízo, né, quase insignificante ali dado o tamanho do fundo, tá? Não seria, né, uma perda de capital e não um ganho de capital, mas enfim, de modo geral, o resultado, né, ainda foi um resultado bastante positivo, né, um resultado por cota ali de R$ 2,51. Claro que tem uma oscilação grande, embora o fundo procure linearizar ali as suas distribuições, né? Então, falando em distribuições, foi R$ 1,10 por cota, né, o que deu um yield ali de 1,17%. Está aqui o histórico, né, desde novembro de 2023, ele se recuperou bastante, né, que ele tinha dado uma caída. Esses fundos, como são quase todos atrelados ao IPCA, você teve um período até de deflação do IPCA e, claro, né, impactou diretamente aqui na distribuição de rendimentos, mas, né, o fundo conseguiu ali manter um patamar já bastante elevado, repetiu o que ele pagou em janeiro, né, R$ 1,10, e a cota, né, acompanhou essa recuperação, teve uma boa valorização aqui em 2024, né? Então está negociando hoje ali, né, muito próximo, cota de mercado e cota patrimonial. Antes, vamos para a tabela de precificação, isso aqui é muito bom para os investidores, né? Nesse momento, mais ou menos, que eu estou gravando, o fundo tem girado ali entre R$ 92 a R$ 93 reais. Se você comprasse, por exemplo, ao fundo nesse valor aqui, você ia receber uma taxa equivalente a IPCA mais 6,5, IPCA mais 6,3, lembrando, claro, a isenção do imposto de renda, tá? Claro, essa isenção aqui, ela já leva, né, essa remuneração já leva em consideração a isenção e já líquido dos custos do fundo, que a gente viu que é um dos mais baixos também da indústria, tá certo? Então, aqui, né, o fundo está negociando com um pequeno ágio, né, 101,09, ali, um pequeno prêmio praticamente ao par, né, do seu valor patrimonial, tá? Em termos de rentabilidade, ele se desempenhou muito bem aqui em janeiro e fevereiro, né, subindo ali mais de 5%, fevereiro mais de 4%. No ano ele acumula 10,09, tá? Desde o seu início, 30,90. Claro, estou falando aqui de cota de mercado, né? Você teve uma valorização em fevereiro ali também da cota patrimonial, muito em função do spread, né? Do fechamento desse spread que a gente já acabou de falar, tá? Desde do início, né? Desde a acumulação aqui, você teve a cota de mercado, considerando também os rendimentos ganhando ali do Bitmark, e a patrimonial ficando um pouco
abaixo, né? Em 2023, a cota de mercado se desempenhou durante, né, abaixo, né, do seu benchmark, e a cota patrimonial se valorizou mais, ele estava negociando com desconto e agora está negociando com um pequeno ágio em relação ao seu valor patrimonial, tá certo? Tanto aqui o retorno, né, desde o início do fundo, acumulado da cota patrimonial, o benchmarking do fundo, você vê que a cota de mercado, com essa valorização, né, ganhando ali por enquanto do seu benchmark, e a cota patrimonial ficando levemente abaixo também do seu benchmark, tá certo? Então, agora, rapidamente aqui, claro que não vamos ler todo, mas ele coloca a distribuição dos ativos, analisando, por exemplo, esse aqui da Artéries, né, Planalto Sul. Trata-se, já que o fundo tem uma posição grande em rodovias, vamos, né, pegar um aqui de exemplo, né, é uma concessão federal, está responsável por mais de 412 quilômetros, rodovia BR-116, engloba 17 municípios, né, entre a capital paranaense do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A vigência vai até fevereiro de 2033, está a concessão 100% controlada, né, pelo grupo Artéries, uma das maiores operadoras aí de rodovias pedagiadas, tá? E a operação possui um rating AAA pelo S&P, tá certo? Então, tá aqui um pequeno exemplo, claro, você tem todos aqui os ativos que o fundo possui, se você quiser você pode ir ali um por um, tá certo? Então, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não deixe de se inscrever no canal, se você quiser ficar ligado no que acontece nos FIAGs, fundos imobiliários, fundos de infra, enfim, tá buscando ter renda, tá buscando montar ali a sua carteira, tá? Grande abraço aí.